rio da Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel. Por Sião sou a pátria que o deixara, uma terra que manava leite e mel. Cantem hinos de Sião, de seus caldeus, nos alegra com as suas melodias. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Suas harpas penduradas já estavam nos salgueiros lá no meio de Sião. E os tiranos que eu levava escravizados, lhes pedia que entoasse uma canção. Cantem hinos de Sião, dizia os caldeus, nos alegra com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha destra esqueça-se da sua destreza, pois é a cidade do meu grande rei, adornada de esplendor e de beleza. Cantem hinos de Sião, dizem os caldeus, nos alegra com as suas melodias. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Boa noite, amada igreja. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de nós, não é? Abraço fraternal a todos vocês que estão os ouvindo nesse instante. Estamos em transmissão ao vivo, pela graça de Deus, e queremos passar para vocês o abraço enviado pelo irmão Rubens de Sertãozinho para a igreja local e também para todos os irmãos espalhados pelo Brasil que juntamente conosco estão aprendendo sobre a doutrina de Jesus Cristo, a mensagem precursora da segunda volta do Senhor Jesus. Também a saudação do irmão Washington Leite, lá do Mato Grosso, que sempre também está ouvindo as gravações, as pregações, e pela graça de Deus estamos à disposição para fazer o que tiver ao nosso alcance, para levar a todos vocês que têm fome e sede de justiça esta palavra que liberta, que sacia a nossa fome e sede espiritual, não é? Vamos ler as Escrituras em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E sendo, portanto, este o culto de número 10 da série Os 10 Mandamentos do Casamento. O título de hoje, Não Seja Contenciosa. E assim nós vamos dar prosseguimento, lendo Colossenses capítulo 3 e o versículo 17, que está escrito assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós temos palavras e ações, né? Palavras e obras. O que você for fazer. Então nós encontramos aqui o relacionamento familiar do cristão. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos,
Amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Curvamos nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Deus, Tu és o soberano, um Pai, Criador dos céus e da terra. Foi Tu quem realizaste todas as coisas por Jesus Cristo. Foi Tu quem fizeste os nossos primeiros pais e os colocaste aqui na terra, e realizaste ali o primeiro casamento, a primeira união, e disseste: crescei e multiplicai-vos. E diz a Tua palavra: e Deus os abençoou, e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. E assim, Senhor, estamos aqui, dando continuidade a isto, porque era a forma que os Teus filhos se manifestariam em corpos de carne. Era através da união de dois seres, quando se tornavam uma só carne, e desta união nós poderíamos vir à existência. Foi este o Teu plano, e, Senhor, já fizeste o corpo humano para esta função. E por isso, quando já alcançamos uma determinada idade, deixa-se pai, deixa-se mãe, e um junta um com o outro, e ali, outra vez, um lar é formado. Mas se isto é uma instituição dada e feita pelo Senhor, por certo que o adversário, o inimigo das nossas almas, o opositor ao nosso Deus e Pai, fará de tudo para destruir este relacionamento. E nós Te agradecemos por Tua bondade, por sempre estar cuidando de nós e nos instruindo, nos dizendo o que fazer e como fazer para melhorarmos a nossa união, melhorarmos o nosso relacionamento, tanto com o Senhor, como também com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que mais uma vez o Senhor nos ensine a guardar a Tua palavra. No nome amoroso de Jesus, Teu Filho, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Ok. Eu prometi no outro culto, no culto passado, que este seria o culto dos homens apanharem um pouco, porque no culto anterior não foi nada fácil para as mulheres, não é? Onde nós aprendemos a honra entre ambas as partes. Porém, não ficou concluso aquela parte, e pelo jeito um pouquinho ainda para as irmãs hoje, não é? Temos um pouquinho ainda para as irmãs, porque é necessário, é preciso, e vamos entender um pouco estas coisas. Nesta escritura que nós lemos, foi falado sobre tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, nós aprendemos no culto anterior, deixe-me ver, aonde foi que nós paramos aqui, onde nós aprendemos que o marido não teria que estar exigindo da mulher fazer alguma coisa. Não, ele não teria que exigir. Se aquilo que ele pede e exige não é contrário às Escrituras, não está em desarmonia com a palavra, ela estará servindo a Deus se fizer o que o marido pede, e ele está ali para servir. Não posso falar isto para as mulheres do mundo, para aquelas que não têm tido experiência com Deus. Nós sabemos que estamos dentro do plano geral, em Laodiceia, e a chamada para a noiva é para ela sair de Laodiceia. Porque se as mulheres não saírem fora da forma normal e natural onde o mundo aí está, ela vai continuar lutando pelos seus direitos, pelo direito da mulher, e achando que tem os mesmos direitos e com igualdade com o homem, nessa situação que vocês já conhecem. E eu espero que as mulheres escutem, os filhos prestem atenção, quando o seu marido diz a você algo que precisa ser feito e você não faz, você um dia terá que responder a Deus por isso.
Acredito que foi por aqui que nós paramos no culto anterior. Quando o esposo pede à esposa para ser feito algo e ela não faz, ela vai responder diante de Deus por causa disso. Isto é muito duro, se você for analisar isto, cuidadosamente. Ele não deveria ter que pedir várias vezes, repetidas vezes, contanto que aquilo que ele está pedindo não conflite com a palavra de Deus de maneira nenhuma. O que ele pede é ordem de Deus para a mulher. E eu disse, quando cheguei nessa parte, no outro culto, que se ele tem esse direito, como homem, como varão, como cabeça, porém, se ele também não fizer sua parte, ele vai ter que dar conta diante de Deus por isso. Porque é exigido que a mulher preste homenagem e obediência a seu marido, do mesmo jeito que a igreja obedece a Cristo. Então, também o homem está no mesmo patamar, assim como Cristo se entregou pela igreja, o homem tem que estar a esta mesma altura, a ponto de honrá-la, venerá-la, cuidar dela, amá-la, se entregar por ela, se gastar da vida por ela. Então, não queira exigir da mulher algo se você não estiver disposto a cumprir a sua parte, porque ambos terão que prestar conta a Deus pelos seus atos. Porque se um ou outro saiu fora disso, estará quebrando todos os mandamentos, estará quebrando todas as regras que nós já temos aprendido nesses cultos. Nós falamos ainda sobre os filhos, porque nestes versículos que nós estamos lendo aqui, fala também dos filhos. Fala também dos filhos. E no Antigo Testamento, falamos isso no culto anterior, um filho que fosse desobediente a pai e mãe, eles eram pegos, levados diante da congregação e eram apedrejados. Porque a rebelião deles por não cumprir o pedido, a ordem dos pais, era pior do que feitiçaria aos olhos de Deus. E eu disse, então imagine como está a situação do mundo hoje. Para onde está caminhando esta humanidade? Aonde eles vão chegar? Se você olhar o espelho das Escrituras, você já sabe para onde está caminhando esta geração. Então depois Paulo prossegue aqui dizendo, vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Foi esta escritura que eu li e disse, vamos concluir, porque parece que no próximo culto é os homens que vão apanhar, não foi? Ok. Porém, ainda não será tanto assim, não nesse culto. Porque aqui diz que os homens têm que amar suas esposas e não se irritar contra elas. Então nós temos que saber por quê e o que faz o homem se irritar contra a mulher. Paulo não teria ordenado isto, irmãos. Paulo não teria dado essa ordem, não é? A não se irritarem contra elas, contra as mulheres, se não houvesse uma tendência para os homens se irritarem. Então, eles não se irritam apenas por se irritarem. Existe algo que os leva a se irritarem. E mesmo havendo este algo, Paulo diz, cuidado, não se irrite. Agora, se os homens se irritam com as mulheres, e Paulo deu este alerta, é como se dissesse, olha, tem um buraco aqui na frente. Né? Tem um buraco. Se você for com tudo, você vai acabar com o motor do carro. Cuidado, tem um buraco aqui na frente. Então tem um problema com as mulheres. Que Paulo alertou os homens, dizendo, passe por ali com cuidado. Veja se você consegue captar esse linguajar aqui. Vê? Se não houvesse essa tendência dos homens se irritarem, Paulo não teria alertado. As mulheres têm uma tendência para implicar. São implicantes. E a implicância é como um animal que diz, não sai daqui, pode bater, nem fogo dá jeito. Arreia com a carga, derruba tudo, é coisa para todo lado. Implicante.
Agora, os homens, eles podem reclamar. Os homens são reclamões, mas reclamam de tudo. É do sabão que está gastando, é da luz que não foi apagada, de tudo. O homem sempre está reclamando das coisas, mas implicar é diferente de reclamar. Os homens reclamam, as mulheres implicam. Implicância. A implicância das mulheres é repetir várias vezes, como um pingo d'água constante de uma torneira que não foi consertada. Isto é implicância, é a forma que as mulheres implicam. É como uma torneira que está ali, sempre pingando. Você torce para um lado é pior, torce para o outro é pior. Tenta ajustar, vai comprar borracha para arrumar isso aqui. É assim a situação das mulheres. É como uma torneira que está estragada e não tem conserto para aquilo. É melhor trocar o encanamento, né? Troca o encanamento todo, porque essa torneira está estragando tudo. Então os homens começam a reclamação deles, por causa das mulheres serem implicantes. Então ainda vai ser para as mulheres desse culto, porque eu quero que vocês abram suas Bíblias. No livro de Provérbios, onde Salomão, o homem mais sábio que já viveu, falou a respeito disso, em Provérbios capítulo 21, versículo 9. Eu falei o exemplo da torneira, parece que não é muita coisa, é apenas uma gota d'água caindo constantemente. Mas já vos falei sobre isto, a respeito das torturas que existem nas câmaras de tortura, onde eles prendem o espião, ali tem segredo de Estado sendo levado de um lado para outro, de um país para outro, e eles prendem aquele espião ali, amarram em um certo local, e o que acontece? Deixa apenas uma gota d'água caindo na cabeça do infeliz. Ti, 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 ti. E no início aquilo é bom, porque ele já apanhou, ele já sofreu, já sofreu açoite, está ensanguentado, seja o que for, garganta, boca ressecada e tal. E quando ele é amarrado ali, fica aquelas gotinhas caindo. E ele acha bom, vai se lambendo, porque aquilo vai escorrendo pelo cabelo. E daí a pouco aquilo começa a irritar, e daí a pouco aquele pingo de água é como se fosse 1 quilo que está caindo na cabeça dele. Como uma pancada. Começa a dar dor de cabeça, a ficar doido do juízo. E eles gritam, eles clamam, eles pedem socorro por tudo para tirar daquele sofrimento. Imagine, fique você 15 dias, 20 dias, com uma gota d'água no seu cérebro direto. Vai afundar a moleira. Não é? Ok, é essa a situação de uma mulher implicante. Provérbio capítulo 21, versículo 9. Salomão disse: é melhor morar num canto de telhado do que com uma mulher briguenta em casa ampla. Pule para o versículo 19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher contenciosa e irritadiça. Misericórdia. Por que, Salomão? O que acontece? É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher contenciosa e irritadiça. É o culto de hoje. Não seja, então, contenciosa. No 9 aqui fala de umas águas furtadas. Águas furtadas? É uma mulher rixosa, uma casa ampla. Tá. Mulher rixosa. É isso, rixa, implicância. Então você vê, desse modo, que muitas mulheres, elas simplesmente empurram seus maridos para longe delas. Porque elas são implicantes. São irritadiças, são rixosas, depende da tradução que você estiver usando. São contenciosas. E sua constante irritação, o tempo todo, faz com que os maridos se afastem. Se afastem. Uma vez que se afastam, já não tem tenha um tempo junto. Entendeu? Por quê? Vai ficar debaixo da goteira toda hora? Sabe?
Você sabe o que Deus diz por sua descrição de uma mulher contenciosa? O que é uma mulher contenciosa? Qual é a descrição que Deus faz sobre ela? Veja Provérbios, capítulo 27, versículo 15. Provérbios, capítulo 27, versículo 15. Observe como está. O gotejar contínuo em dia de grande chuva. E a mulher contenciosa, ou rixosa, né? Na tua está rixosa ou contenciosa, irmão? Rixosa. Ok. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. É igualzinho a gota d'água lá. Tá. É, sim, o barulhinho da lata. Né? Aquilo irrita. Agoniante. No silêncio da noite, você diz, não é possível, deixar as coisas ligadas. Você escuta aquele barulhinho lá dentro. Enquanto você não vai lá e fecha a torneira direito, você não consegue ter sossego. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Em outras palavras, elas simplesmente não irão parar. Elas não param. Sempre são irritadiças. É só implicar. Pim, dia e noite. Desse jeito. Olha, meu amigo, não importa se você está certa ou errada. Não importa, irmãs, se você está certa ou errada. Na sua maneira, irritadiça. Na sua rixa. Peguei rixa. Porque ele nunca faz o que eu mando, nunca faz do jeito que eu quero. Né? É o irritar que Deus disse que faz de você uma mulher contenciosa. E isso é assim diz a palavra do Deus Santo. Não tem outro jeito. Se você quiser discutir isso, né? Se quisermos discutir isso, então nós temos que querer discutir com Deus. Mas, lembrando das palavras de Paulo, ele disse, quem és tu que replicas contra Deus? Quando ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 9, e o versículo 20, ele citou essas palavras. Quem és tu que replicas contra Deus? Eu acho que, no linguajar do século 21, deveríamos ler esse versículo assim. Quem você pensa que seria tão estúpido para discutir com Deus? Ele já disse que era assim. Né? E, no entanto, eles continuam a fazer deste modo, mesmo sabendo que Deus fala contra isso. Mas, marido, não vos irritei com elas. Mas como não vou me irritar, Senhor? Como não vou ficar irritado com aquela torneira desregulada? Com aquela goteira que não para? Como não ficar irritado? Não é? Bem, se a carapuça cai bem na nossa cabeça, é melhor a gente vestir. Não é? Não adianta a gente ficar reclamando de carapuça. Se servir como uma luva, melhor vestir. Se Deus diz, o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes, Deus quer dizer exatamente o que ele diz. A sua rixa, e nunca muda aquilo, nunca. Então, o que acontece se a sua irritância é contínua? Você então é uma mulher contenciosa, é uma mulher rixosa. Uma mulher rixosa. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus disse que era assim. Deus disse que era assim. Mas a questão aqui, a questão disso, é que nós os homens, quando se tem uma esposa que é contenciosa, que é rixosa, que é os pés da finada, os pés da finada, ninguém sabe que finada é essa, mas quando tinha uma pessoa ruim, né, sangue no olho, lá na terrinha, a turma dizia, aquela é os pés da finada, viu? Não sei que finada era essa, mas a gente já sabia que a coisa era ruim.
Não enfrenta não, não encara não. Vê? Ok. Mas, meu amigo, quando o homem tem uma esposa que é contenciosa, que tem rixa, que é como uma pingueira desse jeito, você então precisa ser um pequeno Messias. Você precisa de unção. Você precisa ser um pequeno Messias. Porque não vai adiantar. Diz no 2 cultos antes desse, que você não vai conseguir mudar a natureza de quem quer que seja. Você não vai poder mudá-la, nem ela vai poder te mudar, nem você vai poder mudar seus filhos. Eles são o que são. Eles são o que são. Mas, se você teve a infelicidade de ter escolhido para viver seus dias aqui na terra, ao lado de uma pessoa rixosa, então você vai ter que ser um Messias. Um Messias. Você precisa ser, então, um Salvador. O Salvador de sua casa. E assim criar uma atmosfera que ajudará a pequena esposa a se livrar dessa influência demoníaca. Porque não é outra coisa, é uma influência demoníaca. Irritadiça, rixosa, contenciosa. Tanto é que foi dito, é melhor estar no deserto, sol escaldante. Ou num pé de parede, num cantinho, do que numa casa ampla. Então, você tem que ser um Messias, o ungido, para mudar a situação, para criar uma atmosfera, para poder livrar, para ajudar a sua pequena esposa a sair dessa influência demoníaca. No sermão, explicando a cura de Jairo, Jairo recebeu a cura, né, para a filha dele, né? Acho que foi para a filha. Não lembro agora, mas parece que sim. Irmão Branham pregou esse sermão, explicando a cura de Jairo. Parágrafo 35, a seguir. Deixe-me ler para vocês aqui. E nós mesmos devíamos ficar naquela espécie de atmosfera. Criar. Cada um de vocês é um criador. Você sabia disso? Cada pessoa de vocês que é nascido de novo é um criador. Devemos criar uma atmosfera, como eu disse na outra noite. Então, as irmãs podem perguntar, por que foi dito que então no próximo culto os homens iam apanhar? Por causa disso. Eles precisam de novo nascimento? Eles precisam se tornarem ungidos, Messias, para poder salvar, livrar a esposa dessa situação. E quando eles não fazem isto, eles simplesmente ficam do outro lado. Como que diz, por mim pode pingar à vontade, nem ligo mais para isso. Coloca tampão no ouvido. Entendeu? Cada pessoa de vocês que é nascido de novo é um criador. Devemos, é um dever, criar uma atmosfera, como eu disse na outra noite. Às vezes, quando eu estou em casa e a esposa está toda... As pessoas entram e saem, e simplesmente saem o tempo todo. Eu havia entrado, e a esposa lá dentro limpando os seus olhos, chorando. E ela disse, Bill, as crianças nem sequer tiveram um pouquinho para comer hoje. A casa está apertada e comprimida. Você imagina? O entra e sai de gente para lá e para cá. Você quer saber o que é isso? Leia um livro. Ou procure ler o livro. A esposa do ministro, ou esposa do pastor. Se os membros lessem esse livro, eles passavam longe da casa dos pastores. Então, aqui vocês aprenderam de outra forma. Mas por aí afora, a casa do pastor fica assim, a porta aberta para lá e para cá, aquele entra e sai, para lá e para cá. E eles não sabem como aquelas mulheres ficam, como elas se sentem. Esse livro está guardado aí no canto. Pois é.
A esposa lá dentro limpando seus olhos, chorando, e ela disse, viu, as crianças nem sequer tiveram um pouquinho para comer hoje. A casa está apertada e comprimida. Lá, a pequena Sara, minha pequena garotinha de 2 anos de idade, sentada lá dentro, e ela estava chorando. Rebeca chegou da escola. Por quê? Minha esposa toda nervosa. Tem tido aquela atmosfera lá. Vê? Isso é o que é. Bem, eu não disse a ela não está aqui esta noite, então ela não sabe disso. Então eu fui e eu disse, bem, eu lhe digo, querida, isso é verdade. Eu disse, tenho que vir para casa de vez em quando, você sabe. Mas eu disse, querida, você sabe, gentilmente para deixá-la sossegar. Então eu, em meu coração, eu disse, Senhor, estou dando o meu amor de Deus à minha esposa. Agora, Senhor, ajude-me aqui agora. E eu quero o seu espírito. Agora, Satanás nos tornaria todos confusos. Mas eu quero a ti para me ajudar. E eu digo, querida, eu te ajudarei a lavar a louça. E eu entrei lá e eu disse, você somente começa a dizer algo para as crianças ali. E eu estou parado ali o tempo todo orando. Agora, Senhor, envie teu Espírito Santo. Eu sei que isso está lhes aquietando agora mesmo. E estou encomendando esta casa, minha casa, no nome de teu filho Jesus. A primeira coisa você sabe, a esposa diz, ela havia se interessado em conversar sobre algo. O bebê pegou blocos de um brinquedo lá dentro, seguindo por toda parte. Vê? Isso é a atmosfera. Vou pegar outra folha aqui. Você tem que ficar longe disso, vê? De toda aquela velha confusão. Eu estarei... Você está assustado, essa é a questão. Você estará fritando a sua comida de manhã para o café da manhã. E a primeira coisa, você sabe, você está cheio com o Espírito Santo. Agora, eu irei chocar você um pouquinho. Você não se importa, se importa? Tudo bem. Por exemplo, a comida está fritando e de repente a gordura estoura em suas mãos. Agora, se você simplesmente balançar isto fora e continuar fritando a comida, isso não incomodaria você. Agora, eu sei que você não entendeu isto exatamente bem. Olha a primeira coisa. Onde está o ungatene? Bem, eu não sei bem o que é isto aqui, o que o irmão Branco está dizendo, não é? Mas vamos continuar. Agora, veja você. Você se prende à mão. Vê? Isso mata você de susto. Isto é o que faz. Isso é o medo. Pedro andando sobre a água, ele estava caminhando muito bem, até que ele viu as ondas contrárias, e ele ficou assustado. Jesus disse, por que você descreu? Essa que é a questão com o Espírito Santo nas pessoas hoje. Elas têm tido uma porção de medo. O diabo está simplesmente tentando espantar você para fora de algo. Ele está tentando pôr algo de algum outro lugar, e diz, alguns desses dias você será isto. Não, você é agora. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos juntamente assentados em lugares celestiais. Agora temos todos os poderes nos céus e na terra. Vê? Agora temos isto. Não no milênio. Não precisaremos disso então. Nós temos isto agora. Agora mesmo somos filhos de Deus. Não parece que o que deveríamos ser, mas sabemos que seremos como Ele. O que você é aqui é um reflexo do que você é em algum outro lugar. Aqueles que Ele chamou, Ele justifica. É isso correto? Aqueles que Ele justificou, Ele glorificou. Já na presença do Pai, temos um corpo glorificado. Isso não foi muito profundo? Tudo bem. Nós descobriremos se está certo ou não. Se este tabernáculo terreno se desfizer, temos um já esperando. É isso correto? Isso mesmo. Então agora mesmo, e o que somos lá é um reflexo. Aqui, o que somos aqui é um reflexo do que somos em algum outro lugar. Então, se suas ações são más, você sabe de onde vem isto. Você diz, mas e o assunto? Ele começou a falar da gordura, não foi? E disse, acho que vocês não entenderam.
Porque se você apenas se queima com óleo, já começa a xingar e palavrão para lá e para cá, não é? E toda preocupação é a dor que sentiu ou o negócio que queimou, e se esquece de tudo, de quem você é e de como se deve comportar. Mas se apenas o óleo queimando, a gordura fritando. Pense em várias outras coisas. Na topada, não é? E é palavrão para cá, é xingamento para lá, por coisa à toa, que não se deveria. Palavras torpes. Porque estamos, então, criando uma boa atmosfera. Né? Aqui é o que somos. É um reflexo de quem somos, em algum lugar. Então, se suas ações são más, você sabe de onde isso vem. O que nós lemos? Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, não foi? Tudo. Fazer em nome do Senhor. Você sabe onde seu outro corpo está aguardando. Agora você diz sobre aquela gordura na mão. Bem, um dia o Senhor disse a Paulo que ele tinha que descer e aparecer perante César. E havia naufragado lá fora. E o Senhor lhe deu a visão. E disse-lhe o que aconteceria. 14 dias e noites sem estrela, lua ou nada preocupava Paulo, porque ele sabia o que o Senhor disse. Ele disse: eu vi uma visão noite passada, um homem ficou do meu lado e ele me disse que eu seria levado perante César. E disse: eu vi uma visão, o barco estava indo naufragar numa certa ilha. Mas disse: nenhuma vida seria perdida. O Senhor assim me disse: seremos de uma boa coragem. Eu posso ver aquele pequeno judeu balançando suas mãos e um grito ao topo de sua voz. O navio simplesmente sendo lançado tão duro como jamais se lançou. Não lhe incomodou, ele sabia o que o Senhor disse, vê? Então, quando eles chegaram ao mar, houve uma grande tormenta lá, e a chuva, frio. Paulo estava lançando alguns gravetos e ele atirou no fogo, e uma grande e perigosa cobra agarrou-lhe direto na mão. Ora, isso nunca assustou Paulo. Ele olhou para isto assim. Então, cheio do Espírito Santo, seu corpo interior inteiro simplesmente carregado com o poder de Deus, ele olhou para ela e sacudiu-a fora no fogo e disse: tenho que ir perante César, você está me importunando. Assim saiu andando. Ela não lhe incomodou, vê? Não lhe assustou nem um pouquinho. Uma víbora mortal. Os outros que olharam disseram: daqui a pouco morre, daqui a pouco morre. E Paulo continuou colocando graveto ali. Olha a atmosfera que ele estava. Então, qual é a picada que vai te tirar do sério, que vai te tirar da atmosfera? O gotejar da chuva é irritante. A mulher contenciosa, misericórdia. E você? Em que estágio você está? Que unção está em você? Qual é a tua estabilidade? De simplesmente deixar as coisas continuar. E aquilo não te afetar. E o veneno não te atingir. E aquilo não fazer você xingar. E aquilo não fazer você correr atrás de outras coisas. E aquilo fazer você se manter no seu lugar, sempre mantendo uma boa atmosfera para ajudar, para salvar. Poderíamos ir longe, não é? Vós, filhos, obedecei aos vossos pais em tudo. Colossenses 3:20. Mas é em tudo? E agora? Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto é agradável ao Senhor. Estranho, viu? Ele não disse obedecer a seus pais de vez em quando você achar que eles estão certos, quando você ter errado tanto a ponto de dizer realmente, né? Não tem nem como esconder o rabo do gato. Não tem nem como esconder. Então, vou ter que obedecer mesmo. Não tem jeito.
Já ficou sabendo, já pagou mesmo. É obedecer em tudo. Se é em tudo, é T-U-D-O. Como dizia o outro, Aneteo Antônio. Não sei como é que a pessoa soletra o nome de Antônio desse jeito. Aneteo, como é? Mais ou menos isso, né? T-U-D-O. Tudo. Viu? Tudo. E aqui seria bom a gente parar um pouquinho. Porque se os pais falam e você desobedece, você terá que prestar contas a Deus. Do mesmo jeito a questão do marido com a esposa. Ele não tem que pedir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não. Ela servirá a Deus servindo seu marido. E se ela não fizer isto, ela vai prestar contas a Deus um dia. No dia do julgamento, tudo será esclarecido. Eu fui tão boazinha, mas eu fui tão bonzinho. Foi? Lá tudo será esclarecido. Tudo. Todos terão que prestar conta de Deus. Agora, se por outro lado, ele está numa posição, ele merece da parte dela essa honra e esse respeito, porque ele se mantém na posição como representante de Cristo aqui na terra. E se ele exigir isso dela, sem ele ser isto que ele está suposto a ser, ele terá que pagar um preço muito alto, ele vai ter que dar conta diante de Deus disso também. E agora a mesma coisa com os filhos. Obedecei aos vossos pais em tudo. Em tudo. Se você não quiser, você só deixará de ser independente de seus pais quando você estiver tomando conta de sua própria família em sua casa. Não importa a idade que você tem. Pode ser da altura de um coqueiro. Como dizia um vizinho que tínhamos lá. Mas que é isso? Só porque engrossou o talo do pescoço, são donos do bufete? Sim, ele pode ser da altura de um coqueiro. Passa lá a mão no pé da orelha. Uma força de expressão. Não importa a idade, não importa se engrossou a voz, não importa se cresceu mais do que os pais. Ele precisa, é dever do filho, obedecer os pais em tudo. Então, se isto é a palavra de Deus, diga-me uma coisa. Como está esta geração? Os velhos, os ultrapassados. Ih, que é isso, velho? Sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. É o velho coroa. Né? Isso o mínimo, porque o máximo não é coisa de pronunciar. Em público, principal, e ainda mais de criança, ainda mais numa igreja, né? Mas qual é a consideração que se tem por pai e mãe? Então me diga, para onde vai esta raça? Esta geração da forma que eles estão? Vê por que é necessário nascer de novo, porque é preciso novo nascimento? Esta geração está caminhando para o inferno, por serem desobedientes. Desobedientes. Eles são desobedientes aos pais e às mães, porque eles desobedecem, em primeiro lugar, a Deus. Eles não sabem o que é paternidade, eles não sabem o que é filiação. E não adianta você pensar em termos do mundo, pense em termos de sua casa, dos seus filhos, de sua família. Não adianta choro, não adianta entristecer-se, não adianta ficar com pena. Estão caminhando para a perdição, para o lago de fogo. E isso não sou eu que estou dizendo. Estou apenas repetindo o que já foi estabelecido. Você não deve obediência aos seus pais somente quando você sente gostar disso, mas em tudo que eles lhe pedirem. Obedeça a isto. Você não é dono de sua vida até que você esteja casado e vivendo para si próprio. Todo o tempo em que você estiver debaixo de seu teto, eles são donos de você. São donos de suas vidas. Vocês são seus filhos e você deveria esperar ser tratado assim, como filho. Como filho. Agora, é bom bater nos filhos, não é? Mas se você é um pai genuíno, se você é um verdadeiro pai, você não tomará nenhuma vantagem de seus filhos obedientes.
Porque agora eu sou um filho obediente, ele faz capacho de mim. Não é? Você já percebeu que os bonzinhos é quem paga mais caro? O outro é desobediente, a outra é desobediente, então já não se manda fazer. O outro que é mais obediente é que aguenta toda a carga, porque você já sabe que a outra pessoa é implicante, você já nem pede. Você já nem pede. E acarreta toda a responsabilidade em cima de um. E quando você faz isso, você, como pai e como mãe, vai prestar conta a Deus. Vai prestar conta ao Deus Todo-Poderoso por ter se aproveitado por ter tomado vantagem de um filho obediente. Melhor quebrar o outro de cacete. Sim. Mas é peia mesmo. Não vá, como é que se diz? Não vá fazer como a sociedade manda não, viu? Vou levar para um psicólogo, para um psiquiatra. Porque, puxa, meu filho não quer fazer nada, não quer obedecer, e a gente manda uma coisa, está resmungando, vai ver que está com trauma. Trauma é falta de paulada mesmo. Viu? Porque antigamente não tinha esse negócio de trauma, não. Olha, se você é um pai genuíno, se você é uma mãe verdadeira, você não tomará vantagem de seus filhos obedientes. Porque vocês são ordenados. Os pais recebem de Deus uma ordem. No versículo 21, de onde nós lemos, de Colossenses 3. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. O ânimo. Muitas coisas a culpa é dos pais, que irrita os filhos, que se aproveitam da obediência deles, para humilhá-los. Se ele se humilha, é uma coisa. Mas você humilhá-los, é outra coisa. Deus, o povo diz assim, olha, a mão de Deus pesou, não é? Como se aquele peso, não sei quantas toneladas. Cuidado que a mão de Deus pesa a tua cabeça. Não é assim que a turma fala? Mas imagine o grande Deus, que poderia pegar cada planeta e amassar assim, ó. Sabe? Imagine se Deus quisesse nos humilhar. Era necessário o quê, meu Deus do céu? Que força ele faria? No entanto, ele não faz isto. Diz assim, ó, humilhai-vos. Quem se humilha, não é Deus que te humilha, não. Quem se humilha será exaltado. Veja, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não fique esperando Deus vai te humilhar, te empurrar para deixar pequeno lá embaixo, se sentindo nada. É você que tem que se humilhar. Se o filho se humilha em obediência, em honra, em homenagem, em respeito, é uma coisa. Mas você humilhá-los, você estará fora disso. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E isto, irmãos, serve também para as mães, não é? Porque vocês estão debaixo da liderança de seu marido. O pai de seus filhos. Você está também na liderança, sob a liderança dele. A palavra dele é a última. É a única. E a sua é a última. Depois da dele. O que ele diz, o que o esposo diz, deve ser lei na casa. Hoje, claro, que a lei da mulher é que manda. Porque é o que se tornou. É o que ela diz, é o que ela exige. Mas a regra da Bíblia é o que o homem fala. Aquilo é lei. E o homem, ele é o ministro para cumprir essa lei em sua casa. Ele é o administrador, é o ministrante. Vê? Ele tem, é ele que deve cumprir essa lei. Portanto, se você está ali para ministrar a lei, não fique irritando-lhes,
Porque eu mando, porque eu sou o cabeça, porque eu sou o dono. Então você não tem filho, então você não tem esposa, você tem escravos. Você tem escravos a seu bel prazer. Você não tem que ficar irritando-lhes, implicando com eles, para que eles façam e obedeçam. Tampouco bajulando-lhes. Vai, fulano. Oh, meu Deus, não é possível. Ou lisonjeando, persuadindo, enganando para poder fazer. Ó, se tu fizer isso, tu ganha um presente. Olha isto e aquilo. Não é assim que nós agimos muitas vezes? Se lavar as louças, sai grana. Não é assim que eu faço? Deixa de ser bocó. Estou falando para mim, viu? Deixa de ser bocó. Nem sei o que é isso. Isso aqui é bocó mesmo agora. Porque senão eu estou falando uma coisa aqui tão esquisita. Para não dizer idiota, né? Bobo. Você não tem que irritá-lo, nem tampouco ficar bajulando. Diga uma vez e saia. E espero que eles façam. Isso é um verdadeiro homem, um verdadeiro macho, ministrante dentro de um lar. O que ele falar tem que ser lei. Porque o que Deus fala é lei. Se eles desobedecerem, é a hora de usar a vara. Ou você estragará aquele filho, aquela filha. Esse é o caminho ordenado por Deus. Nós que estamos defasados, nós que estamos distanciados, nós que deixamos de lado de fazer a coisa da forma correta, porque nós mesmos temos saído de nossa posição e por isso não temos força, ousadia suficiente de exigir que cada um assuma sua posição na família. O que é que Deus disse? Se você não usa a vara, você odeia seu filho. Foi assim que Deus disse. Aquele quem ama, corrige. Vê? Vamos ler Provérbio. Provérbio capítulo 13, versículo 24. Você vê que terminou, foi quem apanhando, foi a gente mesmo, os homens? Provérbio capítulo 13, versículo 24. Observe isto. O que não faz uso da vara odeia seu filho. É que ele é tão... Eu amo tanto meus filhos. Ih, não, que é isso? Vou brigar com eles, não. Isso não é amor. Isso não é amor. É fazer com que eles levem adiante uma vida desregrada. E quando eles se tornarem pai de família também, vão se tornando cada vez pior, cada vez molenga. E foi assim que veio, passando de pai para filho, até se tornar nem sei a que expressão usar aqui, porque depois vocês brigam comigo. Não é? Não era para Deus usar aquela palavra. Tem se tornado a doideira que está aí no mundo. Viu? É por causa disso. O que não faz uso da vara odeia seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Deveríamos ter escutado coisas mais duras do que escutamos hoje há tempos atrás, viu? Viu? Se você olhar lá para o passado, vai dizer assim, não adiantou nada, meu Deus do céu. Tratei a pão de ló. E hoje, se deixar, eles dão um tapa na minha cara. Você deixou passar, de bobo que foi, você deixou passar a chance que teve de dar uma surra. De ter torcido o pescoço um pouquinho para trás. Viu? Você perdeu a chance. Provérbio 22, versículo 15. Provérbio 22, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Oh, estultícia. Estultícia. Teríamos que ver no dicionário o que significa isso, né? Mas deve ser astúcia, deve ser tudo quanto não presta. Deve ser tudo quanto não presta isso aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Só a vara, só o cacete mesmo, que vai livrar isso. Não adianta você paparicar. Não faça paparico. Você estará estragando o seu garoto, a sua filha. A sua filha. E é por causa dos pais
terem feito isso é por causa da psicologia moderna, que diz, não faça isso, não, que é isso, ele vai ficar traumatizado. Ele vai ficar traumatizado. Ok. Procure crianças que nunca levou um puxão de orelha. E você vai ver que eles molham a cama, tanto aqueles que apanharam desde pequeno. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses 3, 22. Deixe-me já ir lendo isso aqui. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, aquela coisa, o patrão tá, então deixa eu limpar isso aqui direitinho. O patrão tá, vamos arrepiar, o patrão chegou. Né? E o dono está aí. Cuidado, já passa o rádio, que é o celular, né? O cara está no terra, ele está lá em cima dormindo na cobertura. Aí passa o rádio. Cuidado, o inspetor chegou, o gerente chegou. Cuida. Pois bem, gente, servir a Deus não é moleza não, viu? É linha de dever. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Porque Deus sabe que aquela pessoa está te pagando o dia, está te pagando aquele horário. Vê? Então você tem que fazer a sua parte. Aí diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Vê? Então observe estas últimas palavras sobre o assunto. Sejam vocês filhos, sejam vocês servos, sejam vocês esposas, sejam vocês maridos, não importa, estejam certos de que vocês estão fazendo isto como que para ao Senhor, servindo a Deus. E se você ama e respeita, não é, a sua esposa, você não permitirá ela fazer o que o mundo seduziria ela a fazer. Se você vê que o mundo está seduzindo ela a fazer algo que não é correto, se você a ama, você não permitirá isso. Agora me diga uma coisa. E como nós ficamos? Então, você quer vestir esse tipo de roupa? Quer usar isso e aquilo? Mas não deve de jeito nenhum, que eu sou crente, viu? Ela diz, mas eu não sou. E aí? E agora? Por isso que a Bíblia tem determinados mandamentos. Para quem vai casar, para quem vai escolher, para quem vai aceitar. E por isso que Abraão disse para Eliezer aqui, não vá nessas mundanas infelizes aí fora. Vá lá para a casa de Labão, que eu sei que lá tem correção, eu sei que lá tem castigo, eu sei que lá eles são de caráter, eu sei que lá eles procuram servir a Deus. E Eliezer foi nas costas de camelo. Não é? Dromedário, camelo, seja o que for. Mesmo assim, lá na família, que foi dito de onde ser escolhido, ele orou e disse, Senhor, me dá um sinal. Né? Me dá um sinal. Pois é. Então não importa, se você ama sua esposa, você não permitirá ela fazer o que o mundo seduziria ela a fazer. Você ficará na brecha e fará o que for necessário para conservá-la, para ajudá-la. Sermão desde aquele tempo. Vamos colocar de pé. Agradecendo desde já a presença de vocês que vieram nesse dia chuvoso. Agradecendo a vocês que à distância ficam aí quietinhos nos ouvindo, né? Com reverência, com dedicação e orando por nós. Deixe-me concluir lendo as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim. O reverendo William Branham no sermão desde aquele tempo, parágrafo 71. Perdoe-me. Vocês ouviam a seu médico e eu sou seu irmão. Mas veja estas mulheres que são para serem mães, aqui fora saindo com estes pequenos shorts. E isto é uma desgraça para a humanidade.
correto, eu não creio que um cachorro faria isso. E lá, estas mulheres aqui fora agindo assim, essa é a coisa mais deplorável que eu já vi em minha vida. A coisa mais ridícula. E depois algum moço vê suas moças lá fora assim, quer dizer, suas filhas, não é? E então deixam insultá-las. E depois você quer enviá-los para a penitenciária. Você é a causa disso, por enviá-los assim. E vocês, homens, que permitem suas esposas saírem assim, vergonha para você. A questão é, você não tem mais consideração por sua esposa do que isso? Agora, não, eu não quero chegar nisso. Note, isso é uma coisa ruim para mim. Agora, eu perdi muitos amigos, porém eu sei que permaneço em amizade com Cristo, porque está escrito bem aqui, isto é exatamente correto. Você deixa de ser popular para as pessoas, por crer na verdade, por querer conservar a verdade. Você se torna impopular para o mundo, mas popular para Deus e sua palavra. Oremos. Pai, concluímos mais este culto, agradecendo ao Senhor pela destreza que o Senhor nos dá, pela saúde que nos concede, por podermos estar aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos, por podermos ler esta Bíblia, ler esta mensagem e confrontar isto com as nossas vidas e assim, olhando como em um espelho, podemos ver onde temos falhado, onde temos errado em cumprir esses mandamentos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda. Muitas coisas, se tivéssemos oportunidade, voltaríamos lá atrás para consertá-las, mas não é nos dado a chance para isso. Então temos o hoje, estamos conscientes hoje dos nossos atos passados e do que podemos escolher ou rejeitar nesta hora, de que caminho tomar. Não podemos mais evitar passar pela estrada que passamos, mas podemos agora fazer novas escolhas, tomar novas decisões daqui por diante, porque diante de cada um de nós está um caminho que ainda não caminhamos. Estão, ó Senhor, estradas, bifurcações que nós ainda não palmilhamos. Então, ajuda-nos a tomar a decisão correta e a atuar de acordo com a tua vontade. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, queremos nos tornar melhores pessoas, que, Pai, os erros do passado possam servir de lição para aquilo que formos fazer hoje, não fazermos do mesmo jeito que fizemos antes. Que não tenhamos consideração por nós mesmos, nem pelo mundo, mas que a nossa consideração seja em cumprir o teu mandamento e a tua palavra, para que o nosso relacionamento contigo permaneça intacto, sem quebrar a aliança que fizemos com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém. Aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês. Acredito que amanhã o irmão Vicente está trabalhando, não é isso? Amanhã eu vou estar bem ocupado, eu vou ter compromisso, então não vamos estar em Jundiaí, mas no domingo o irmão vai estar aqui também, não é isso? Então, ok. Deus abençoe os irmãos, vocês que estão em sintonia conosco pela internet. Continue orando por nós, para que possamos a cada dia que tivermos a oportunidade falar da palavra de Deus sem nenhum comprometimento, nem com nós mesmos, nem com quem quer que seja, mas falar a verdade, unicamente a verdade. Muito obrigado, a todos o meu abraço, bom fim de semana para todos. Deus abençoe. Obrigado, digo eu. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.